Gente boa! Vocês estão bem aí? Como é que tá a vida de vocês? Como é que tem sido aí a semana de vocês, desde a nossa última live? Como é que foi sentir aí o cometão que passou, New Wise, aquele monte de coisa que a gente estava sentindo lá na semana passada? Pegou aí pra vocês? Como é que foi? Espero que tenha sido tudo bem, né? Espero que tenha sido uma boa passagem. Enquanto o povo chega, né, vou fazer aqui meu merchanzinho pessoal, né, a gente, né, para quem é novo aqui no perfil, a gente tem esse perfil aqui no Instagram, a gente também tem um canal no YouTube, a gente tem um perfil no Facebook, tem o nosso site www.augurihoroscopo.com.br. Lá a gente tem, digamos assim, o pacotão, né, de tudo que a gente faz, né? Então, fica o convite aí para vocês acompanharem a gente por ali também, tá bom? Já vi que tem uma galera aqui que entrou, a Lari, a Lê, a Lia, a Karina, a Cibele, bem-vindas meninas! Vamos agora entrar no tema de hoje, né? Que é um tema que está coçando aí a cabeça de muita gente, né? E esse coronga acaba quando? Pois é. Eu puxei o mapinha aí de quando o coronga foi oficialmente reconhecido como uma doença à parte, né? A gente sabe que teve uns casos aí que começaram em novembro, mas oficialmente o reconhecimento do coronga, né, e de um vírus à parte, e de um conjunto de sintomas à parte aconteceu no dia 1º de dezembro de 2019. Então eu estou pegando o mapa desse dia 1º de dezembro de 2019, ele está aqui no computador, infelizmente aqui no Insta a gente não tem aquele negócio de compartilhar a tela, né? Mas estava dando uma espiada nesse mapa, né? Interessante, porque ele abre com um ascendente aquário, uma lua em aquário na casa 12 e um sol em sagitário. Uma coisa bastante propícia para se espalhar pelo mundo inteiro, né? Para ter um canal de comunicação grande, digamos assim, porque Sagitário adora contato com o estrangeiro e Aquário se conecta em rede com tudo, né? Então tá aí um cenário bonitinho preparado para uma doença que se conecta em rede, né? Agora, a coisa mais interessante desse mapa que eu puxei para o Coronga é a casa 11 do dito cujo do mapa. Para quem não manja, não conhece a astrologia a fundo, casa 11 é aquele espaço no mapa em que a gente analisa justamente essa conectividade em rede, né? Sejam redes tecnológicas, sejam redes de amigos, sejam redes até filantrópicas ou grupos de gente de modo geral. Já não bastasse o dito cujo do vírus ter ascendente aquário e lua em aquário, a casa 11, que é correspondente a esses assuntos de aquário, tá assim de gente. Tem Plutão, tem Nodo Sul, tem Saturno, tem Vênus e tem o Júpiter, que ainda está em Sagitário, o resto está tudo em Capricórnio. Com uma casa 11 bombada desse jeito, né, gente? Não tinha como. Ia ser realmente um trem, assim, que tinha tudo realmente para se espalhar pelo mundo, né? E olhando só para esse desenho deste mapa, né, sozinho, assim, sem comparar, por exemplo, né, a ideia aqui hoje também é fazer uma comparação aí com a situação do Brasil, mas tem algumas coisinhas aí que são bem interessantes, né, se a gente pensar que Brasil e Estados Unidos estão batendo aí os recordes de contaminação e de número de mortos, né? Dando uma espiadinha aí nesse mapa, a gente percebe que essa lua em aquário é a lua dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm lua em aquário. E o Brasil tem ascendente aquário. Né? Que também é o ascendente do coronga. Olha só, né? Quer dizer, tem uma afinidade energética, digamos aí, né? Ao mesmo tempo, o sol desse coronga, né, da doença oficialmente reconhecida, é Sagitário, que é o ascendente dos Estados Unidos. E é a Lilith do Brasil. Né? Para os Estados Unidos é como se eles estivessem tendo que olhar para a imagem deles de uma forma mais direta, e aqui no Brasil olhando para o nosso lado negro, né? A Lilith é um pouco o lado escondido das coisas, né? E eu acho que esse vírus tem trazido um lado escondido das coisas pra gente o tempo todo, né? O que é que a gente não enxergava sobre a nossa sociedade que agora a gente está enxergando?
E não necessariamente as coisas ruins, né? Eu penso também nas coisas boas, na solidariedade que tem se criado ao redor do vírus e para ajudar pessoas e coisas do tipo também, né? Mas o fato é que o que ele está trazendo é bem isso, né? Essa coisa nebulosa que existe sobre a nossa sociedade, né? Digamos assim, essa afinidade energética para mim, né? Não soou assim uma coisa super esquisita. E outra coisa, o Quirón do Coronga está em Quirón na casa 2, tá em Áries na casa 2. Sabe onde está o Quirón do Brasil? Em Áries na casa 2, o mesmo Quirón, né? Para quem não manja de astrologia, Quirón é o indicativo da nossa maior dor, daquela grande dificuldade que a gente tem, que se a gente conseguir superar, a gente dá um salto evolutivo. Então, Brasil e Coronga tem Quirón no mesmo lugar. E a casa 2 é a área do mapa em que a gente fala de dificuldade financeira. Então, aqui no Brasil, essa questão da dificuldade financeira está bastante marcada, né? Claro que onde o Coronga passou, ele causou um transtorno, né? Não dá para a gente avaliar especificamente, né, todos os países por onde ele passou, porque isso exige mais de uma hora aqui. Aliás, ia merecer, né, várias lives, mas é muito interessante notar que especificamente aqui no Brasil tem essa coincidência, né, energética também da questão da dificuldade em lidar com dinheiro, com questões financeiras, né? Aqui no Brasil, acho que eu já devo ter falado em algumas dessas revoluções solares que eu faço todo 7 de setembro, né? Quem já é fã antigo do grupo já está acostumado, né? Todo 7 de setembro eu faço uma postagem de blog com a leitura aí das perspectivas para o Brasil, né? Para o ano seguinte. Mas agora, para quem não está assim, super antenado, que não acompanhava a gente antes, né, tem isso daí. O Brasil tem essa dor, essa dificuldade financeira, né, de sempre achar que está faltando dinheiro. E é por isso que tem corrupto, que tem esse monte de coisas, né? As pessoas estão sempre com medo de perder dinheiro, né? E por isso elas ficam tentando se proteger, quando na verdade às vezes elas têm muito dinheiro e acham que ainda tem pouco, né? Por conta dessa consciência de falta que existe no inconsciente coletivo aqui do brasileiro. Isso daí, não precisa nem, né, ser super astrólogo para sacar isso, né, gente? Tá nas notícias, né? Uma dificuldade muito grande de saber olhar para um lado, digamos assim, social da questão, né? As pessoas, né, que têm dinheiro estão preocupadas em guardar o dinheiro delas e o resto que se dane, né? E o Coronga, ele tá movimentando isso, ele veio para movimentar isso em todos os lugares, mas aqui especificamente ele tá fazendo isso em dobro, porque tem essa conversinha, né, de Quirón com Quirón, né? Que bonitinho, né? Só que não, mas enfim. Ok, a gente viu essas situações aparentemente tensas, né, com relação a esse espalhamento do Coronga, principalmente aqui nos Estados Unidos. Mas tem uma outra coisinha que eu queria olhar também para a gente continuar nessa análise, que é o mapa de quando o Coronga foi oficializado aqui no Brasil. Agora sim a coisa vai ficar interessante. O que aconteceu, né, nesse dia, que foi 25 de fevereiro de 2020, o primeiro caso que foi registrado na cidade de São Paulo, um cidadão que tinha ido para a Itália e voltou dia 21, no dia 25 já estava no hospital ali com sintomas e tudo mais. O que a gente vê comparando esse mapa, né, do anúncio do Coronga com o mapa do Brasil, né? Acreditem ou não, de novo, a gente vê a questão do dinheiro e das finanças mais como missão. Olha que lindo, o mapa da entrada do Coronga no Brasil tem um nodo norte em Câncer. Que diabo é nodo norte, tia? Nodo norte é um pontinho, né, da órbita do Sol e da Lua, né, que se intercepta e que contém uma missão, né, seja para um determinado período
ou seja, para a vida, né? Se a gente estiver fazendo um mapa de uma pessoa, de uma empresa, para toda a existência, né? dessa pessoa, dessa entidade, enfim. E o nodo norte desse coronga brasileiro, digamos assim, tá justamente na casa 2, quer dizer, essa coisa do dinheiro que está sendo vista com desconfiança, né? Obviamente, a gente fica realmente preocupado com o dinheiro, né, gente? Não tô aqui tratando isso com um olhar espiritualista, aleatório, bobão, não. Né, é normal, sim, a gente se sentir preocupado numa situação dessa em que há dificuldade de movimentação, dificulta uma série de carreiras e tudo mais. Mas a missão é justamente, talvez, olhar para essa capacidade financeira e entender meios de valorizar aquilo que a gente tem. Claro, tem que correr atrás do que se quer, sim, não tenha dúvida. Porém, até porque esse Nodo Norte conversa muito bonitinho com a fortuna do Brasil, com a fortuna do Brasil que fica na casa 9, que é a casa da ciência e da expansão, do estudo, né, da conexão com uma percepção maior de mundo. Então, de repente, essa sustentação financeira vem por uma abertura de horizontes, né? Pera lá, talvez eu tenha que inovar de alguma forma, expandir a minha percepção do meu negócio, do meu emprego, ou seja lá do que eu tenho, da relação com o chefe, do caramba 4, e transformar isso de uma forma que seja bom para mim, né? Que seja boa para mim, ou que seja boa para sei lá quem, né? Mas que acabe revertendo de alguma forma positivamente para mim, né? Obviamente a gente está vendo isso o tempo todo acontecendo com muita gente que está trabalhando essas movimentações na própria vida, eu inclusive, né? A gente está cada dia aqui se virando para tentar descobrir uma forma de reorganizar a questão financeira na nossa vida, mas eu acho que tem uma questão ali de valorizar o que se tem também, para poder dar esse salto e fazer esse, digamos assim, essa abertura, esse crescimento, esse algo a mais financeiro aparecer na nossa vida, né? E então aí fica a dica, né? De repente reaprender a investir dinheiro. A partir do momento em que você voltar a estar numa situação mais confortável financeira, vou guardar um pouquinho, vou conversar com meu gerente sobre investimento, né? Vou começar a entender algumas coisas financeiramente, porque se vai que de repente vem um perrengue desse de novo em algum momento aí da história, pelo menos eu estou resguardado, né? E é isso, inclusive, que trouxe inclusive uma consciência mais clara disso o pessoal da Europa, né? Porque lá eles passaram por guerra mundial, explosão, uma porção de homem-bomba, o caramba, né? Lá eles passaram por uma série de situações que, entre aspas, deixou todo mundo treinado para uma situação como essa. Aqui no Brasil isso não é comum. A gente vê isso, sei lá, em alguns lugares, né? São Paulo, quando tem enchente, por exemplo, a gente vê isso, mas no grosso do país a gente não vê isso, né? Então é uma oportunidade de treinar essa coisa do valorizar o que se tem e valorizar neste momento e valorizar também depois que o perrengue tiver passado, tá? É uma mensagem que está bem bonitinha, bem forte pra gente. Nossa, tem mó galera aqui me falando oi, peraí, Valéria, Daniele, Marcos, Beatriz, Sônia, Jerusa, Thaís. Thaís tá falando, finalmente conseguiu. Não entendi, amiga, o que eu consegui? Consegui fazer a live? Não entendi. E a Heloísa também, muito bem, gente, obrigada por estarem aqui hoje com nós. É isso aí. Ok, mas visto esse panorama todo, né? Estava esquecendo. Lembra que a gente viu que no mapa do Coronga no mundo tem muita coisa na casa 11, que é aquela casa do contato, da comunicação, em que todo mundo se relaciona em rede, aquela coisa toda? Então, o Coronga aqui no Brasil também tem isso, né?
Só que o coronga aqui no Brasil tem uma diferença, que é o seguinte, ele puxa um pouquinho para uma coisa de... se você tentar se comunicar com as pessoas em rede, isso o brasileiro já sabe fazer muito bem. A gente tem que tentar, digamos assim, fazer algo num ponto de vista autossuficiente, talvez. Não sei, é um despertar da autossuficiência, né? É bacana isso para o brasileiro, porque ele, justamente por conta daquilo que eu comentei, né? Que a gente não tem essa cultura de ter uma reserva, de pensar que vai acontecer uma catástrofe. O Brasil é um lugar tão abençoado, tão bonitinho, nunca vai acontecer nada de ruim, né? Aqui a gente não tem maremoto, só que tem, né? Lá em Santa Catarina teve tufão, em São Paulo tem enchente, Rio de Janeiro também. Então tem uma coisa aí de ilusão um pouco perigosa, né? Que a gente tem que ter uma certa clareza aí, né? E puxando também para uma autossuficiência, que eu não acho que seja financeira nesse caso, eu acho que pode ser uma autossuficiência também de um ponto de vista da criatividade que o brasileiro tem pra caramba e que poderia movimentar de uma forma talvez muito positiva para se reinventar nesse momento, né? A Sônia mora na França, gente, inclusive, ó, ela falou assim, sim, aqui a gente sempre tem uma reserva em casa, né, porque na Europa tem essa memória, né, do tempo de guerra, do tempo de grande privação, assim, de grande porte, né. Oi, Artes Cordon, tudo bem? A Cris, que massa essa leitura, tem um aprendizado grande da gente como sociedade, e tem, cara, nossa, Cris, assim, toda vez que a gente tem esses acontecimentos muito marcantes, é importante a gente ter esse olhar, fazer essa leitura para a gente ter mais clareza, né, do que está rolando. Thaís, entendi, a tua agenda não estava batendo com as minhas lives. Bateu, também tô com saudade de você, querida. Oi, Andréia, oi, Julie, obrigada por estarem aqui também. Agora, a grande pergunta, né, dessa live, né, eu comecei a digressionar um pouquinho ali na questão da Casa 11, da rede, e antes de entrar na questão da grande pergunta dessa live, afinal, quando é que esse dito cujo vai acabar? Bom, eu tô pensando aqui, no primeiro momento, nos Capricórnios, né? Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Que o Coronga e os Capricórnios, olha, estão andando assim, né? Principalmente com o mapa do Coronga muito forte na Casa 11, com aquele monte, né? A questão da vida social muito forte, pressionando, principalmente Saturno, né? Colocando dificuldade na vida social, apertando a vida social, restringindo a vida social, Plutão trazendo muita coisa das profundezas, talvez questões da vida em família que a gente não observava, ou da vida dentro da casa, ou sei lá o que a gente não observava, né, fora de isolamento, ou das nossas relações com as pessoas, ou a dependência da tecnologia que a gente passou a ter. E o Júpiter, ainda em Sagitário, meio que falando, olha, isso aqui não vai afetar a China, isso aqui vai afetar geral, né? Mostrando que a interconectividade que essa epidemia tem é muito grande, né? A gente já viu isso, mas me interessa muito nesse mapa do Coronga, justamente nosso amiguinho Saturno. Por quê? Eu não sei se vocês lembram ali do final de março até final de junho, né? Saturno saiu de Capricórnio e foi para Aquário. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tive desse período aí de 31 de julho até 30 de junho. Não, 31 de março até 30 de junho, que foi o período do Saturno em Aquário. A impressão que eu tive é que, mesmo com a coisa rolando, o bicho pegando, né, com Júpiter e Plutão ali capricorniando lá, botando restrições ainda, meio que o Júpiter em Aquário deu uma aliviada, ou uma despreocupada, tirou um peso do clima, né, mas o bicho pegando, né, o bicho pegando. E aí, o Saturno voltando para Capricórnio em 1º de julho, o que começou a acontecer? Por exemplo, aqui no interior onde eu tô, né, no interior de São Paulo,
Aqui a noção que se tem da pandemia não é a mesma do paulistano. Né? O paulistano ficou super neurótico, ficou super preocupado, ficou super apertado, se virou nos 30 tal, mesmo com uma série de, né, mesmo com esse alívio psicológico aí do Saturno saindo de Capricórnio indo para Aquário, deixando o clima um pouco menos pesado e as pessoas menos preocupadas. Com a ida do Saturno para Capricórnio de novo, né? Em 1º de julho, o que começou a acontecer? O Coronga começou a dar as caras com mais intensidade, digamos assim. Aqui no interior de São Paulo as coisas não estavam totalmente fechadas, funcionando só supermercado, como estava acontecendo na cidade de São Paulo, por exemplo. Mas tinha-se mesmo assim uma previsão de reabertura de algumas coisas com gradualidade, né? E sabe o que aconteceu, gente? Isso faz umas 2 semanas. A gente voltou para o pior estágio, em que quer dizer, a gente nunca passou por isso, a gente foi colocado no estágio pior que tem, que é o de só ficar aberto supermercado. Só agora, em julho, né? Quer dizer, meio que caiu uma ficha, né? Aquilo que estava longe, isso está acontecendo, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou então, nem está aqui, está na Itália, está não sei aonde, está na China. Parece que a impressão que eu tenho, né? Não sei vocês que estão em outras cidades, se vocês têm essa mesma perspectiva que eu estou sentindo aqui, que essa volta do Saturno para Capricórnio começou a pisar no calo de quem não estava no olho do furacão. Não, no olho do furacão é tranquilo, né? De quem não estava no meio da muvuca, né? Então, aqui a gente está agora no meio da muvuca, né? Aqui no interior de São Paulo a gente entrou no meio da muvuca, tá? A Beth, oi Beth, obrigada. A Silvana, o Jorge, a Aline, que bom que vocês estão aqui, gente. A Beth está comentando que BH tá a treva. Eita, Lelê. BH eu fiquei sabendo, Beth, né, que tava uma certa indecisão, se vai, não vai também, né? Acho que estava um pouco parecido com o que estava aqui. Eu tive alguma informação também do Rio Grande do Sul, né, de que estava razoavelmente controlado, e agora em julho também parece que a coisa, né, em julho aconteceu alguma coisa, né, alguma chave mudou, né. Então, para mim, esse Saturno assim tá evidentemente muito ligado à progressão dessa pandemia. Então a gente tem que olhar os movimentos do nosso amiguinho Saturno para ter essa noção, né, de quando que a gente vai ter paz, vai ter alívio com relação a isso, né? E aí nessa pesquisa para preparar essa live de hoje, eu li uma previsão da Susan Miller, né, que é aquela astróloga americana diva maravilhosa, eu adoro ela. E ela já estava fazendo uma leitura também associada com o Saturno, né? De que o Coronga conversa muito com Saturno e tudo mais. E ela tá inclusive falando o seguinte, né? E eu concordo assim, né? Pensando nesse Saturno como o grande condutor do Coronga, né? Concordo com ela nesse sentido. Ele está retrógrado agora, ele está andando para trás, né? Então ele está chamando a atenção para uma certa progressão, né? Tem uma progressão aí dos cuidados, digamos assim, né? São Paulo, em alguns lugares, já está relaxando um pouquinho a questão do isolamento. A cidade de São Paulo também, tudo bem, tem um monte de confusão aí quando é que volta às aulas, né? Uma série de outras coisas, mas o isolamento já está mais relaxado. Agora, em outubro, nosso amigo Saturno vai voltar a andar direito. E aí, eu aqui estou imaginando, já estava imaginando, e a Susan Miller confirmou quando eu li o texto dela, vai saber se não vai ter uma nova onda do bicho, né? Talvez a gente tenha aí eu não diria que seja uma onda assim daquelas derrubadoras, né? Tudo bem que o Brasil já está bem ferrado nesse sentido, né? O número de mortes aqui está altíssimo, é o segundo maior do mundo. Mas
mas vai ter uma espécie de segunda onda, e como Saturno é o carinha que está comandando a festa toda, talvez não só aqui, né? Talvez em outros lugares também, em outros lugares que teoricamente a situação já está mais controlada, né? Como na Europa, por exemplo, e tudo mais. A Alê está comentando aqui no Rio as pessoas fingem que nada está acontecendo. Pois é, cara. Eu acho que esse fingir que as coisas não estão acontecendo foi bem mais forte na época do Saturno em Aquário, até 30 de junho, né? Agora que ele voltou para Capricórnio, eu acho que o negócio vai começar, a porca vai começar a torcer o rabo com mais força, né? Como a gente já está sentindo aqui. A Silvana está em Araçatuba, eu estava em Araçatuba até semana passada na fase vermelha, agora vamos para laranja. Pois é, Silvana, eu tô em Vinhedo, né, perto de Campinas. A gente tava na vermelha também, né, ficamos umas 2 semanas aí na vermelha também. O negócio aqui não tava fácil não. A Beth em BH fechou mais o comércio de novo. Fico com medo de perguntar das conjunções. Não é para ficar com medo, não. É uma questão de esclarecimento mesmo, né? Da gente saber para que lado que a gente vai correr, né? A Cris está comentando que em Maceió o pessoal do nada ficou despreocupado, descuidado depois que saímos da vermelha para a laranja. Isso é um perigo. Saturno está em Capricórnio, hein, gente? Ficar despreocupado com o Saturno em Aquário lá do segundo trimestre ainda vai, mas ficar descuidado no Saturno em Capricórnio, né? Tem que ter aí um cuidadinho, né? E a Sônia está comentando que na França a reflexão que ela está tendo desde março é que o Coronga trouxe uma obrigação de pensar, conhecer, reconhecer e respeitar os limites pessoais e sociais, né? Eu vejo aqui no Brasil essa questão social muito forte também, né? Porque Casa 11 bombada, né? Do Brasil em cima com a Casa 11 do Coronga, as duas conversando. Mas me vem muito essa questão do quanto nós temos poder para fazer as coisas com autossuficiência também, né? Onde a gente reclama que não tem direitos, mas também a gente não vai atrás de pedir nossos direitos, sabe? Até onde a gente se acha digno de ser o centro das atenções social também, sabe? Não sei se é mais ou menos isso que você está pensando, mas aqui olhando para esse mapa do Brasil comparado com o mapa do Coronga, eu estou vendo essa perspectiva que eu estou vendo, né? As pessoas estão vendo que elas precisam fazer alguma coisa para melhorar a situação delas, né? Eu vejo muito essas greves dos motoboys que está tendo aqui, né? Desses serviços de entrega de comida, né? Porque eles não têm direito nenhum, eles passam um risco lascado e estão numa situação de subemprego super forte, né? E essa autossuficiência, na verdade, pode estar vindo justamente para a gente se conscientizar desse poder que a gente tem de aparecer mesmo, né? De pedir as coisas para a gente e tudo mais. A Sônia está falando que são limites de relacionamento com os outros e com o mundo, né? A Aline está perguntando, tem perspectiva de melhora? Então, gente, é isso que a gente vai entrar agora, né? A Lari está falando que São Paulo já anunciou que está adiando o carnaval e foi uma decisão sábia, viu, Larissa? Por conta disso que eu vou falar agora. Por quê? Se a gente vai ter um eventual retorno, né, de uma segunda onda aí de Coronga, né, quando Saturno voltar a andar direito, o que me parece bastante plausível, né, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Então, um pouco dessa melhora passa também pela nossa observância, né, das situações, do cuidado que a gente tem que ter. Mas eu acho que passando acho que é 10 ou 11 de novembro, se eu não me engano, que vai ter um grude o último grude entre Júpiter e Plutão, né? Eles estão fazendo grudinhos ao longo de 2020. Júpiter exagera tudo e Plutão traz as coisas lá das profundezas. Esses grudinhos, eles estão nos bastidores, também fazendo sua participação aí nesse movimento do Coronga. Depois que passar esse último grude Júpiter-Plutão em novembro, eu acho que começam a cair algumas fichas, principalmente do ponto de vista social, do ponto de vista de como a sociedade tem que estar unida, e não só a sociedade aqui dentro do Brasil, tá? As diversas sociedades ao redor do mundo têm que se unir, né,
para dar conta disso juntas, porque a gente descobriu que estava vivendo num mundo hiperconectado e não estava, e de repente a gente perdeu essa conexão, né? Principalmente física, né? O brasileiro não pode sair do país, basicamente é o que está acontecendo, né? Os americanos também estão com uma série de problemas e tudo mais. E aí, passando esse último grude dos dois, eu acho que isso fica, digamos assim, que o pior parte passa de vez, mas alívio mesmo, né? Só vem quando Saturno sair de Capricórnio de novo, dia 17 de dezembro, tá? Quando ele estava em Aquário aí no segundo trimestre, a gente sentiu aquela aliviada. Quando ele voltar para Aquário, dia 17 de dezembro, a gente vai sentir outro alívio. Ai, glória a Deus, acabou. Não sei se acabou de vez, né? O Júpiter vai sair de Capricórnio também, no dia 19 de dezembro. E Saturno e Júpiter vão se encontrar, vão dar uma colada em Aquário no dia 21 de dezembro. E aí, o que vai acontecer? A gente vai tirar aquele peso dos Capricórnios, né? Agora a gente vai falar nos Aquários, né? Que a gente vai ter em 2021 com Saturno e com Júpiter juntos. Então, aquele peso capricorniano do Coronga vai perder a força bastante. Isso dezembro de 2020 já, tá? A partir do dia 17. Porém, a gente vai continuar com uma criatura lá em Capricórnio, que é o nosso amigo Plutão. Plutão vai ficar em Capricórnio, se eu não me engano, até não lembro de cabeça. Peraí que eu tô com a cola aqui. Plutão vai estar em Capricórnio até 2023. E eu não acho que o Coronga vai durar até 2023, mas em 2021 a gente não pode marcar muita bobeira, não, né? Porque ainda tem um fulano lá marcando o espaço em Capricórnio, indicando que tem algumas precauções e algumas coisas que a gente tem que aprender com essa situação. Aqui no Brasil é essa situação da autossuficiência e do mostrar que cada indivíduo tem um valor, seja ele econômico, seja ele social, enfim. E cada país, enfim, vai ter o seu desafio específico, mas acima de tudo, ainda ficar de olho, porque a gente não vai estar assim super fluente nessa integração, nesse estar conectado com muita gente, com muitas coisas ao mesmo tempo, que era o que a gente tinha até 2019, né? Acho que com o Saturno em Aquário, gradualmente, né, ao longo de 2021 e de 2022, isso vai mudar, isso vai dar uma arejada, a gente vai sentir aquele alívio, né? Mas eu acho que no começo de 2021, enquanto o Plutão ainda estiver meio perto desse grau aqui de 21 de Capricórnio, quer ver? Ele vai ficar, ao longo de 2021, ele vai começar a se banjar mais para frente de Capricórnio e se afastando do grau que ele estava quando o Coronga foi oficializado, do mapa do Coronga, né, que a gente viu no começo. Então eu acho que no primeiro semestre de 2021 a gente ainda vai, apesar de sentir um mega alívio em comparação com o que já aconteceu ao longo de 2020, eu acho que a gente vai ficar um tempo assim usando máscara, sabe? As restrições de viagem a longa distância ainda vão ficar presentes de uma certa forma, mas eu acho que o pior já vai ter passado, né? Aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, quer dizer que ainda vai ter, tipo, bicho, 6 meses ainda pra gente ter paciência? Sim. Paciência, atenção e cuidado, né? Cuidado sanitário, principalmente, né? Mas devagarzinho as coisas vão entrando no eixo. É questão do Saturno cada vez mais também se afastar desse grau 17 de Capricórnio, que ele já está razoavelmente longe. E aí a gente, né? Acho que em novembro, depois que passar o grudinho lá do Plutão com Júpiter, a gente já vai, né, sentir um pouco mais aliviado. A Dani está comentando aqui que Belém tá laranja e todo mundo está nas praias e bares como se não houvesse amanhã. Cara,
né? É curioso isso que vocês estão falando, né? O comportamento do brasileiro está meio igual, né? A Sônia está falando que lá na França está uma questão, né? O Coronga para eles está fluindo muito no lance de assumir os deveres, entender que os direitos são construídos por nossa ação. Não está muito diferente daqui, né? Eu acho que para a França foi bem puxado, que a França é canceriana, né? E com esse monte de Capricórnio batendo de frente no sol da França aí, o negócio foi puxado. Acho que poderia. Acho que só não foi pior, não sei porquê, né? Foi bem pior na Itália, até onde eu sei. Mas foi bem. Essa coisa de individualidade, né, Sônia, eu acho, assim, na França, uma coisa de. Pô, eu preciso começar alguma coisa, né? A Lari está comentando o seguinte: então isso pode ajudar a gente a tomar uma melhor decisão nas eleições municipais, que também adiaram para início de novembro? Sem dúvida, Lari, sem dúvida. Se a gente deixar essa eleição para 2 de outubro, né, que é normalmente quando se marcam as eleições, né, de primeiro turno aqui no Brasil, quer ver? O nosso amiguinho Saturno vai voltar a andar direito no dia 30 de setembro. Imagina, 2 de outubro, o Saturno ainda vai estar se arrumando, assim, vai estar uma mega bagunça no astral, né? E essa possibilidade do Coronga ter uma segunda onda aí é pauleira mesmo, né? Em novembro, eu acho que a gente vai estar com a cabeça um pouco mais. Se for depois do dia 10 de novembro, acho que a gente vai estar com a cabeça um pouco mais aliviada, né? Início de novembro eu ainda acho meio capcioso, mas vamos ver como é que. Porque também tem o livre-arbítrio de todos os envolvidos, né? De repente cai a ficha de todo mundo resolve se cuidar e a gente consegue passar por isso mais rápido, né? Não sabemos, né? Aline, as pessoas já vão morrer de fome, não é só de corona, não. Mas aí é que tá, Aline. Eu não sei se você falou isso naquele comentário lá, né, que a gente fez com relação aos países europeus e tudo mais. A Cris está perguntando assim: o rolê de Urano em Touro também tem a ver com esta bagunça? Boa pergunta, Cris. O Urano, aqui nessa situação corongal, aqui, ele está super conversando com o Urano do Brasil, né? O Urano do Brasil está na casa 11 conversando com aquele monte de Capricórnio do Coronga, né? E o Urano do céu, ele está na casa 3 do Coronga, então, e muito pertinho do Saturno do Brasil, né? Que está em Touro também. Então, qual é a impressão que isso me passa? É que tem essa questão da comunicação truncada, que a gente nunca sabe o que é real, o que não é real, ou então cada hora vem uma notícia, tem umas 5 vacinas que estão sendo testadas, né, ao mesmo tempo. Eu acho que o rolê do Urano em Touro, ele tem mais a ver com a questão das informações que estão circulando a respeito, sabe, Cris? Do que propriamente, com a bagunça propriamente dita. É como se ele ficasse marcando território o tempo todo, dizendo assim: olha, tem uma coisa acontecendo não sei aonde, isso aqui é o coronavírus, né? Ou então a culpa é dos chineses, a culpa é de não sei o que, a culpa. Sabe, essas notícias meio sem pé nem cabeça, não necessariamente fake, né? Mas talvez um quesinho aí de vamos botar a culpa em alguém, né? Talvez a questão do buscar responsabilidades, porque o Urano é todo social, né? E ele numa casa de comunicação, ele vai ficar preocupado com comunicação do ponto de vista social, né? Então ele pode estar causando, pensando, né, nesse sentido de olha, é um drama, o coronavírus é um drama, ou então o coronavírus não é nada, né? As coisas vão sempre no extremo, né? As informações ou são muito positivas ou são muito negativas. E aí no meio disso, algumas pessoas, né, que principalmente quando a gente está aí desamparado de respaldo científico, a gente tende a ir ou para um lado da desgraça grande ou ir para o outro do nada está acontecendo, que é o que está acontecendo, né, rolando bastante aqui no Brasil. A Lari está comentando aqui que a eleição vai ser dia 2 de novembro, o segundo turno por volta do dia 15. Seria legal se o primeiro turno fosse no dia 15. Aí eu ficaria um pouquinho mais aliviada. Mas vamos observar como é que o trem vai rodar.
A Aline está perguntando qual seria a previsão para essa segunda onda. Então, Aline, eu acho que é aquilo que eu falei sobre a ida do Júpiter e do Saturno para Aquário, né? No miolinho, meio de dezembro. Eu acho que com essa ida deles para Aquário, a gente vai. Oh, meu Deus, espera. Vamos respirar um pouquinho mais aliviado. Até porque algumas coisas já se sabe. Eu acho até que esse encontro de Júpiter e Saturno em Aquário, dia 21 de dezembro, pode trazer alguma notícia tecnológica bacana, porque Aquário é bem tecnológico, né? Falando sobre uma possível cura, né? A gente tem, acho que umas 4 vacinas principais aí sendo testadas, né? Eu acho que isso deve ficar mais seguro lá para dezembro, tá? Essa questão da vacina tem todos os testes, tem toda a revisão dos processos e tudo mais do ponto de vista científico. Eu acho que lá para dezembro vai ter uma definição mais clara de como fazer isso, do que é isso, se tem vacina, se tem remédio, o que é e o que não é, tá? Deixa eu ver o que mais que eu esqueci de falar sobre esse assunto tão palpitante. Então, gente, até aproveitando esse gancho da Aline, dessa pergunta da Aline, né, eu acrescentaria que se a gente for ter um fim, né, acho que seria o que me parece mais próximo de um fim, né, não sei dizer se seria efetivamente o fim, seria realmente essa conversinha aí de Júpiter e Saturno, dia 21 de dezembro. O que é muito interessante nessa conversinha de Saturno e Júpiter é que ela vai acontecer colada na Lua do Coronga. E sabe onde está a Lua do Coronga? Na casa 2 do mapa do Coronga, que é a casa das finalizações. Uau! Será? Será que vai acabar mesmo, gente? Né? Como eu falei antes, né? Vai ter esse Plutão em Capricórnio, então eu não sei se vai acabar totalmente a preocupação com o cuidado, mas eu acho que pelo menos a gente já vê uma luz no fim do túnel, né? Já fica um pouquinho mais tranquilo. Isso eu posso dizer com uma razoável tranquilidade, tá bom? Ufa! Saiu tudo que eu tinha para falar. Muito bem, saiu. Galera, não sei se vocês têm alguma dúvida ainda sobre isso. Se vocês tiverem, eu até dou mais um tempinho aqui para vocês colocarem aí nos comentários, mas digamos assim que a parte mais técnica, né, sobre esse babado todo, né, já foi, tá bom? Tava aqui pensando no mapa do Coronga no Brasil, né, antes de finalizar de vez essa live, que tem um ascendente touro, e a gente está com Marte em Áries, né, e Quiron em Áries, no mapa desse Coronga do Brasil, né, que começou dia 25 de fevereiro, oficialmente. E então, eu diria que aqui no Brasil essa finalização vai ficar, a finalização total, né, vai durar enquanto o Marte, pelo menos o Marte estiver em Áries, né, o Quiron vai ficar em Áries ainda bastante tempo, né, então o Coronga no Brasil, a parte, digamos assim, mais, digamos que tem um processo de finalização que foi dado start, mas a finalização total não vai rolar agora, assim, rapidinho, né? Esse semestre todo também, e isso está conversando com o mapa do Coronga no mundo, né? Olha que interessante, a astrologia tem dessas coisas curiosas, né? A Dani está comentando aqui, então nós vamos nessa até dia 21 de dezembro. Digamos que essa pegada mais tensa, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, abre comércio, tira casaco, põe casaco, sim, tá? Acho que vai ter... a partir de meados de novembro a gente já vai sentindo um alívio, mas acredito que mais clareza, inclusive com relação a uma cura ou uma diminuição da progressão desse vírus, sim, tá, Dani? A Discordon tá perguntando, então acaba só no que vem? Então, amiga, acho que vai depender um pouquinho um pouco também do livre-arbítrio das pessoas, do autocuidado, né, com a situação toda.
Mas digamos assim que, é como eu falei, com o Plutão aí ainda em Capricórnio, mesmo depois do Júpiter e do Saturno terem caído fora de Capricórnio, a gente vai ter que ter alguns cuidadinhos, né? Ainda no começo, pelo menos no começo de 2021. Digamos que o pior já vai ter passado, tá bom? A Aline tá falando, ai, Nath, preciso me desconectar, agradeço esclarecimentos. Um beijo grande. Eu que agradeço, querida. Imagina, agradeço demais por vocês, né, estarem aqui acompanhando. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É isso, galera. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Então vamos repassar a agenda, né? Repassando a agenda, me lembrei de uma coisa. A Vênus vai entrar em Câncer, se não me engano, dia 7 de agosto. Então, o que acontece? A Vênus vai ficar colada, lembra que eu falei lá atrás, no nodo norte do Coronga do Brasil, né? Naquela coisa da individualidade. Então, eu acho que a gente vai começar a ter algum resultado aí de algumas iniciativas das pessoas de puxar a responsabilidade para si de alguma forma, né? Dessa coisa do eu quero meus direitos atendidos, ou então eu preciso me reinventar e de forma criativa trabalhar para fazer, não sei se necessariamente o meu papel nessa pandemia, mas também o meu papel para gerar uma renda e me sustentar nisso aqui, né? Ela vai ajudar muito esse pessoal que estiver ligado nesse movimento, a partir do dia 7 de agosto, tá? Aí, 30 de setembro, Saturno vai para Capricórnio, vai voltar a andar direito, né? Vai acabar o movimento retrógrado, possível segunda onda de Coronga, e aí... depois do dia 10 de novembro, tudo alivia. 21 de dezembro, uma possível cura, ou pelo menos uma declaração no sentido de que, beleza, gente, vamos só tomar cuidado, andar de máscara mais um tempo, mas a coisa está um pouco menos já está um pouquinho mais controlada, tá bom? Érica, será que esse mês de agosto nós geminianos vamos viver dias de glória? Então, Érica, as previsões para agosto estão para sair. Aliás, foi bom você ter perguntado, gente. Os podcasts com as previsões para o mês de agosto já estão para sair, viu? Aguardem, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez por vocês terem acompanhado a gente, né? Coraçõezinhos 1 milhão para vocês. Adoro estar aqui trocando ideia com vocês. E vamos observar aí o calendáriozinho para ver como é que esse trem todo vai desenrolar, né não? Beijo grande, gente. E quem estiver entrando agora e quiser assistir, o replay tá disponível, tá bom? Daqui a pouquinho, 5 minutinhos. Tchau, galera. Um beijo.